Dani, alegando, né, vendo toda essa situação, uma grande preocupação, principalmente em relação à questão geopolítica das duas maiores economias, eu queria entender se você acredita que essas tensões, elas poderiam afetar o Brasil. Nós temos relações, agendas comerciais importantes com os dois países, inclusive até o presidente Lula esteve recentemente nos Estados Unidos, em conversa ali com o Joe Biden, trazendo aí importância para o fundo da Amazônia. Enfim, a gente tem a China como a nossa maior consumidora, né, de commodities, exportamos muito, dependemos muito também dessas exportações para a nossa balança comercial. Você acredita que esse tipo, né, de situação pode acabar afetando alguns outros países, nós também, ou não? Excelente. Mais uma pergunta excelente, não é, Paula? Olha, eu vejo aqui, vou falar novamente uma frase que eu já falei aqui, né? Um país que não define quais são as suas prioridades, vou até mudar um pouco, o país que não define quais são as suas prioridades será utilizado pelos outros. Não é porque estes saberão quais são as suas prioridades. Dentro dessas tensões entre a China e os Estados Unidos, com certeza eles passam a cada vez mais olhar de outra forma para várias regiões do mundo, e não vai ser diferente com a América Latina, porque vão disputar espaço, sim, não só comercial, mas cultural, não é? Enfim, de influência mesmo na América Latina. Agora, como o Brasil pode lidar com essa situação, vai partir de quais são as prioridades, se vão definir realmente prioridades para a defesa dos interesses do Brasil. E a partir disso, afinal, quais são os interesses do Brasil? É isso que nós precisamos ter muito bem definidos. Porém, ao contrário do lado dos Estados Unidos, em que o Congresso acompanha de forma muito forte a política externa norte-americana, influenciando-a, aqui no Brasil nós temos uma forma um tanto quanto passiva do Congresso de lidar com a política externa brasileira. É quase burocrática, sabe? Para saber o que está acontecendo, para aprovar determinados assuntos, embaixadores, enfim, é um tanto quanto diplomático. Não interfere ou não busca, por exemplo, ser aquele órgão de assessoramento também, de busca de saber, bom, quais são as prioridades para a política externa brasileira para os próximos 4 anos durante esse governo. Nós não sabemos. Nós não sabemos, o governo sabe? Essa é a questão, não é? Quais são? Será que vai ser lidado com o aspecto mais ideológico, ou finalmente nós vamos ter ali a realidade batendo a porta do governo federal para dizer, bom, nós precisamos de prioridades, e essas prioridades elas precisam levar em conta, né, as questões econômicas do nosso país e da nossa inserção no mundo, porque isso gera desenvolvimento local, isso traz riquezas, e nós precisamos ter esse planejamento. Nós não sabemos efetivamente qual é, porque quando nós pegamos o plano de governo que foi colocado nas eleições, o que nós temos ali é a reorganização da Unasul, que é uma organização que deixou de existir, e ela era utilizada mais especificamente para questões ideológicas, não é? Nós temos ali uma tentativa, não é, de repensar o próprio Mercosul, não é, que está mancando ali com as suas pernas, de como ele vai lidar com isso. Nós temos ali também relações tensas de como lidar com países como Venezuela e Cuba, empréstimos internacionais. Afinal, quais são as prioridades? Nós podemos sim tirar vantagem, tá, das tensões que estão acontecendo entre estes dois países, entre a China e os Estados Unidos. No entanto, para que isso ocorra e que o Brasil consiga fazer negociações adequadas, precisa efetivamente ser claro em quais são as suas prioridades e o que pensa para o desenvolvimento do país e do Brasil no mundo. É um ponto muito sensível, economicamente falando, né? Exato. Exatamente essa questão que você trouxe aí, entender o que é prioridade, né? Até porque é uma situação muito delicada. As duas maiores economias, temos agendas comerciais com as duas. A China, ela tem um peso muito grande em relação também para a nossa balança comercial. Justamente a gente viu isso, né? Na pandemia, quando se fechou ali, o quanto impactou para a gente também. Exatamente. Aqui. E, enfim, né? São muitos pontos delicados nessa questão. E a gente precisa, não é, na verdade, de uma condução pragmática. Sim. É claro que nós não vamos interferir, fazer um acordo com os Estados Unidos que vai interferir na nossa relação com a China, que é uma relação muito importante também. Mas saber equilibrar a partir dos interesses nacionais e ter essa agenda
pragmática é o que nós esperamos, não é? Para que a gente conseguir lidar adequadamente com estas tensões e saber navegar, não é, neste mar que está por vir.